Fala pessoal, vamos iniciar a nossa aula. Hoje é a aula de Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, Direito Constitucional na veia. Olha, a aula de hoje a gente vai abordar todos os temas relacionados ao conceito de direitos fundamentais. Então, nós nominalmente falamos que essa aula é uma teoria geral, porque para além do conceito, a gente vai estudar a evolução histórica, as características dos direitos fundamentais e também outros temas que recorrentemente caem em concurso público. Portanto, meus amigos, minhas amigas, iremos nesta aula abordar tudo que já foi perguntado em concurso público sobre teoria geral dos direitos fundamentais. Dudu, meu amigo, põe na tela aí o nosso primeiro slide. Tá aí, direito constitucional, tema teoria geral dos direitos fundamentais. Vamos já aí iniciar com o conceito de Constituição. Gente, a gente precisa, obviamente, trazer para vocês o conceito de Constituição. Claro, quando a gente fala em conceito de Constituição, quando estamos tratando sobre o tema específico da teoria geral dos direitos fundamentais, nós trazemos esse conceito de Constituição e içamos ele simplesmente pelo fato de que é necessário a gente compreender que dentro do conceito de Constituição está um tema que é o tema da aula de hoje, os direitos e garantias fundamentais. Então, direitos e garantias fundamentais faz parte do próprio conceito de Constituição. Vamos ver o conceito de Constituição rapidamente aí na tela. Olha só, Constituição é o conjunto de princípios e regras que regula e organiza o funcionamento do Estado. Prestem bastante atenção nisso e é muito importante a gente compreender que o primeiro tópico está aqui, ó, Estado. Então, o Estado, obviamente, ele é composto, ele é formatado pela própria Constituição. Então, a Constituição é o ato que vai inaugurar um Estado. Ele vai organizar, a Constituição vai organizar o seu funcionamento e regular, estabelecendo assim os poderes existentes. No nosso caso, a nossa experiência é uma experiência de uma federação, por isso que nós nominamos nossa Constituição como Constituição Federal. E lá nós abordamos ali 3 poderes específicos, constituímos 3 poderes, a saber, o Executivo, o Legislativo e o Poder Judiciário. Além disso, a Constituição vai trazer, olha, os direitos e deveres dos cidadãos. Tá aí, gente? Então, prestem bastante atenção. Toda a Constituição, toda a formatação de um novo Estado trará, obviamente, sua organização, sua regulação e também trará aquilo que nós chamamos dos direitos fundamentais, os direitos e deveres dos cidadãos. Gente, toda a Constituição deve prescrever os direitos fundamentais. Por essa razão é que nós trazemos o conceito de Constituição para iniciar a aula de hoje, esclarecendo que em toda a Constituição haverá de ter ali prescrito os chamados direitos fundamentais. E o que são os direitos fundamentais, Johannes? Ou o que é o direito humano, que eu ouço falar muito, e isso é muito importante a gente já estabelecer um conceito sobre direitos fundamentais. E percebam, eu vou colocar aqui no slide para vocês, vejam aqui essa questão aqui, ó. Esses 3 pontos: limitação da atuação do poder estatal, o princípio da igualdade e a dignidade da pessoa humana. Gente, isso é muito importante a gente compreender que os direitos fundamentais
e semelhantemente os direitos humanos, eles possuem como característica básica a limitação da atuação do poder do Estado. Os direitos fundamentais, a gente vai ver daqui a um pouquinho, no próximo tópico, quando falarmos sobre a evolução histórica, os direitos fundamentais eles surgem para limitar a atuação do Estado, para romper aquela barreira que existia no chamado Estado absolutista, tá certo? Então, os direitos fundamentais, eles prescritos em Constituição, vão trazer de uma forma muito clara esse rompimento com o Estado absolutista. E aí nós temos, por consequência, a limitação da atuação do próprio Estado. Então, a primeira grande característica dos direitos fundamentais e dos direitos humanos é justamente trazer essa limitação. Mas não só isso, nós temos o princípio da igualdade e também o reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Portanto, isso é muito importante a gente compreender. Conceitualmente falando, em termos de conceito, direitos humanos e direitos fundamentais, eles estão baseados nesse tripé. Qual é o tripé? Vou repetir. Limitação da atuação do poder do Estado, princípio da igualdade e reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Então, todo o conceito que nós construirmos sobre direitos fundamentais, sobre direitos humanos, estará baseado nesse tripé característico desses tipos de direitos. Portanto, o conceito é igual. O conceito é igual. No entanto, existem diferenças no que se refere ao âmbito de incidência. E aí é muito importante a gente compreender. Enquanto os direitos humanos, o âmbito de incidência ele é internacional, por outro lado, os direitos fundamentais, eles possuem incidência no âmbito interno de cada país. Está aí no slide. Vamos para lá? Vamos para o slide? Vejam. Direitos fundamentais é o plano interno. Direitos humanos é o plano internacional. Tá bom, gente? Então, isso é muito importante a gente compreender esse ponto por uma razão específica. Se eventualmente nós tivermos uma pergunta na sua prova de concurso sobre a diferença entre os direitos humanos e os direitos fundamentais, você tem que compreender que o conceito de ambos é o mesmo. O que vai diferenciar os direitos humanos e os direitos fundamentais é justamente o âmbito de incidência deles. Enquanto o direito fundamental ele é prescrito na própria Constituição de cada Estado, e cada Estado vai prescrever os seus direitos fundamentais, os direitos humanos, eles possuem um âmbito internacional. Voltando, os direitos fundamentais, eles são prescritos em cada Constituição. Cada Estado vai ter lá a prescrição dos direitos fundamentais. Os direitos humanos, eles são prescritos internacionalmente. E hoje nós temos organismos internacionais que produzem, né, o reconhecimento dos direitos humanos. Em especial, nós tivemos em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH, né, que foi formatada por meio de uma Assembleia Geral na Organização das Nações Unidas. Ok, gente?